Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Noslen, de Língua Portuguesa. Professora Gláucia, Língua Portuguesa, Interpretação de Texto e Redação. E aí nós vamos agora resolver com vocês a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a questão 12 da prova da Universidade Federal do Paraná, ano de 2017. Acompanhe conosco o primeiro texto na tela, por favor. A épica narrativa de nosso caminho até aqui. Quando viajamos para o exterior, muitas vezes passamos pela experiência de aprender mais sobre o nosso país. Ao nos depararmos com uma realidade diferente daquela em que estamos imersos cotidianamente, o estranhamento serve de alerta. Deve haver uma razão, um motivo, para que as coisas funcionem em cada lugar de um jeito. Presentes diferentes só podem resultar de passados diferentes. Essa constatação pode ser um poderoso impulso para conhecer melhor a nossa história. Algo assim vem ocorrendo no campo de estudos sobre o Sistema Solar. O florescimento da busca de planetas extrasolares, aqueles que orbitam em torno de outras estrelas, equivaleu a dar uma espiadinha no país vizinho para ver como vivem seus habitantes. Os resultados são surpreendentes. Em certos sistemas, os planetas estão tão perto de suas estrelas que completam uma órbita em poucos dias. Muitos são gigantes feitos de gás e alguns chegam a possuir mais de 6 vezes a massa e quase 7 vezes o raio de Júpiter, o grandalhão do nosso sistema. Já os nossos planetas rochosos, classe em que se enquadram Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, parecem ser bem mais raros do que imaginávamos a princípio. A constatação de que somos quase um ponto fora da curva, pelo menos no que tange ao nosso atual estágio de conhecimento de sistemas planetários, provocou os astrônomos a formular novas teorias para explicar como o Sistema Solar adquiriu sua atual configuração. Isso implica responder perguntas tais como quando se formaram os planetas gasosos, por que estão nas órbitas em que estão hoje, de que forma os planetas rochosos surgiram, etc. Nosso artigo de capa traz algumas das respostas que foram formuladas nos últimos 15 a 20 anos. Embora não sejam consensuais, teorias como o Grand Tech, o Grande Ataque e o modelo de Nice têm desfrutado de grande prestígio na comunidade astronômica e oferecem uma fascinante narrativa da cadeia de eventos que pode ter permitido o surgimento da Terra e, em última instância, da vida por aqui. Paulo Nogueira, editorial do Scientific American, Brasil, número 168, junho de 2016. Em relação a esse texto, nós temos as questões 1, 2, 3 e 4. Na questão 1, a gente tem o tratamento da tese do texto. O autor inicia o texto falando de nosso estranhamento quando conhecemos outros países com seus usos e costumes. Ao fazer isso, sua intenção é: note que a tese do texto é o conhecer o outro para conhecer a si mesmo. Então, quando ele coloca a alternativa A de contraponto das características do sistema solar diferente de outros países, não há como nós compararmos o sistema e países. Nós temos sistema comparado a sistema, país a país, cidade a cidade. Letra B, chamar a atenção para o fato de que as coisas funcionam em cada lugar de um jeito. Esta não é a tese do texto, né? É uma ideia comparativa de como nós nos conhecemos ou não, mas isso não quer dizer que seja para chamar a atenção sobre o funcionamento das coisas. Letra C, alertar para que os turistas percebam que os usos e costumes de nosso país são diferentes dos outros países. Nós não referenciamos, ou melhor, não é referenciado no texto costumes de nosso país e nem costume de outros países. Apenas se fala da diferença de um para outro, sem necessariamente mexer ou especificar um e outro. Letra D, fazer uma analogia com o comportamento científico que devemos ter para compreendermos o surgimento da Terra, ou seja, observando outros sistemas, observando o funcionamento de outros planetas, podemos tentar entender como foi o surgimento da Terra. Falsa a letra E,
porque diz mostrar que o sistema solar tem planetas diferentes, alguns de formação rochosa, outros de formação gasosa, né? Isso passa longe da nossa tese do texto. Agora a questão 2, meu colega nos lê. Manda nos ler. Muito bem, gente. A questão 2 é uma questão muito tranquila. Olha o que ela diz. Na terceira linha do terceiro parágrafo, isso se refere... Quando nós voltamos ao texto, temos lá o trechinho que fala o seguinte. Isso implica responder perguntas tais como... 3 pontinhos. Quando você olha acima nesse parágrafo, no início, ele diz o seguinte. Olha lá. Provocou os astrônomos a formular novas teorias para explicar como o sistema solar adquiriu sua atual configuração. Isso, ou seja, o pronome demonstrativo aí está retomando esse trecho anterior, que você olhando para as alternativas, olha só, diretamente você encontra esse trecho anterior na letra C. Olha só, a formulação de novas teorias para explicar como o sistema solar adquiriu sua configuração atual. Muito simples, esse pronome demonstrativo, retomada anafórica dentro do texto, muito tranquilo, muito fácil, certo? Questãozinha 3, professora Glaucia. A questão 3 trabalha com, novamente, relação de sentido dentro do texto. Ser quase um ponto fora da curva significa, e esse ser quase um ponto fora da curva vai nos levar a voltar ao último período do parágrafo anterior, ou seja, quando ele diz o seguinte, já os nossos planetas rochosos, classe em que se encontram, a Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, parecem ser bem mais raros do que imaginávamos a princípio. A constatação de que somos quase um ponto fora da curva. A que se refere isso? Ser um ponto fora da curva é ser diferente. No caso aqui, é ser rochoso, ou seja, letra A para a prova que eles apresentaram como sendo a prova de gabarito oficial. Então, ser rochoso é a referência para ser um ponto fora da curva, ok? Questão número 4. Questão número 4 é uma questãozinha de regência, né? O uso da preposição em, muito simples, até já davam no próprio enunciado da questão a preposição. Ele dizia assim, considere a estrutura daquela em que estamos imersos, linha 2 do primeiro parágrafo, e compare-a com as seguintes. 4 alternativas, ou melhor, 4 afirmativas. Dessas 4 afirmativas você precisava observar aonde você deveria utilizar a preposição em. Olha só a primeira, o espaço, blá blá blá, que moramos. Quem mora, mora em algum lugar. Então, o espaço em que moramos. 2. A organização, blá, 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 que confiamos. Quem confia, confia em alguém. Então, a organização em que confiamos. E aí você já encontrava os 2 primeiros usos. Depois, a 3. A cidade que almejamos. Quem almeja algo. Precisa de preposição? Não. Na outra, número 4, os problemas que constatamos nos relatórios. Quem constata, constata algo também, sem preposição. Só temos número 1 e número 2 utilizando a preposição em, alternativa, pelo gabarito oficial, ou pelo menos provisório agora da UFPR, letra B. Certo? Uma questão bem fácil e bem tranquila também. Certo, professora Glaucia? Certíssimo. Agora a leitura do texto 2 feita por você. Muito bem. Vamos lá. Questão 5, texto 2. As 2 estrofes a seguir inicia o poema Yuga Pirama, de Gonçalves Dias, publicado em 1851. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tectos de altiva nação, são muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cohortes assombram das matas a imensa extensão, são rudes severos sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dão de prodígios de glória e terror. Últimos cantos, Gonçalves Dias. Nesse trecho, o poeta apresenta a tribo dos timbiras. Constatamos sem dificuldade que a ortografia da época era, em muitos aspectos, diferente da que usamos atualmente. Tendo isso em vista, considere as seguintes afirmativas. Simples observação do texto, um mínimo de conhecimento sobre ortografia. Então vamos lá. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo não eram acentuadas naquela época, diferentemente de hoje.
Se você lembrar de farmácia, que tem acento, ciência, que tem acento, vai notar que no texto, temíveis, vitória, não tem acento. Ou seja, a alternativa verdadeira. As formas verbais se alternam entre presente e futuro do presente do indicativo com a mesma terminação. Errado por quê? Eu tenho aqui o futuro do presente do indicativo, né? São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome levou na boca das gentes com dom de prodígio de glória e terror. Nada a ver. São rudes, severos, sedentos de glória, já prévios incitam, já cantam vitória. O nosso presente do indicativo no texto tem a terminação a, til, o. Nós não temos aqui o futuro do presente. Então, nós não temos esta como uma verdadeira. 3. A terceira pessoa do plural dos verbos do presente do indicativo se diferencia graficamente da forma atual. Sim, pois o presente do indicativo na grafia atual não é com a, til, o, que é atribuída ao futuro do presente. Por isso, a alternativa verdadeira. Os monossílabos tônicos perderam o acento na ortografia contemporânea. Você não precisa nem olhar no texto, porque os monossílabos tônicos continuam sendo acentuados. Lembre de pá, pé, pó, fé e assim por diante. Certo ou errado, Mosley? Certíssimo, professor. Por isso, a 1 e a 3 estão corretas e 2 e 4 incorretas. Muito bem. O texto que vem na sequência, agora a leitura é sua, então. Então vamos lá. Vamos para o sermão da Glaucia, quer dizer, para o sermão do Padre Antônio Vieira. Exato. Vamos lá. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Aliás, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem? Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites? Não é isto verdade? Ainda mal. Sermão do Padre Antônio Vieira. E aí vem o Mosley com uma questão que gerou um pouquinho de polêmica, inclusive entre os professores de interpretação de texto. Nós vamos discordar um pouquinho do gabarito colocado como gabarito provisório da Universidade Federal do Paraná. Bora, Mosley. Muito bem. Então, olha só, ele diz o seguinte da questão. O excerto acima é o início do sermão de Santo Antônio aos Peixes, escrito por Antônio Vieira, que se imortalizou pela coerência lógica de seus textos, além de suas qualidades literárias. Ok. O texto trabalha fundamentalmente com duas metáforas, o sal e a terra, que representam, respectivamente, os pregadores, aqueles que deveriam propagar a palavra de Cristo, e os ouvintes, aqueles que deveriam ser convertidos. O tema central do texto é reflexão sobre, gravem agora, hein, gente, as possíveis causas da ineficiência dos pregadores. Grava essa informação, hein? As possíveis causas da ineficiência dos pregadores. Para tanto, o autor levanta algumas hipóteses. Tendo isso em vista, considere as seguintes afirmativas. Muito bem, vamos lá. A número 1 diz o seguinte: os pregadores não pregam o que deveriam pregar. Voltando diretamente ao texto, a gente encontra isso diretamente no texto. Os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Quarta linha. Certo? Quarta linha está ali, bem claro isso. Afirmativa? Verdadeiro. Maravilha, sem problema até aqui. A 2. A número 2 diz o seguinte: os ouvintes se recusam a aceitar o que os pregadores pregam. Você voltando ao texto, veja que o foco aqui está sendo os ouvintes. Você olhando no texto, você não tem em nenhum momento o ouvinte, ou melhor, a ineficiência do pregador estando atrelada aos ouvintes.
Se é ineficiência do pregador, não pode dizer que o ouvinte traz uma rejeição, uma recusa. A característica do ouvinte aí é explícita, Isso. Mas não do pregador. Exatamente. Não tem aqui como a atitude do ouvinte ser um problema do pregador. Esse é o grande problema aqui. E essa questão, nós, em consenso, consideramos falsa em relação ao texto. Certo? Diferente do que apresenta o gabarito provisório. O número 3 diz o seguinte: os pregadores não agem de acordo com os valores que pregam. Também está no texto isso. Voltando lá, o pregador não tem atitude conforme o que ele prega. Sexta linha. Sexta linha, tudo certo, maravilha. Número 4, os ouvintes agem como os pregadores em vez de agir de acordo com o que eles pregam. Ou seja, o pregador sendo espelho dos ouvintes, deveria agir conforme prega. Não agindo conforme prega, também leva os ouvintes a não agir igual. Então é uma ineficiência do pregador. Verdade, ok. E a número 5, os pregadores promovem a si mesmos não a pregação, ao invés de promover as palavras de Cristo. Também está lá no final do texto isso, na penúltima linha. Então, nós consideramos aqui verdadeiras 1, 3, 4 e 5, o que não tem no gabarito nenhuma das alternativas. Então, essa é a nossa polêmica aqui, né, professora Glaucia? Exatamente. Esse é o nosso pedido, para o qual entraremos com recurso por meio dos alunos para que se reveja o gabarito da questão. Não tendo alternativa correta, deve ser o posicionamento da Federal, se favorável à nossa discussão, de pontuar a todos os vestibulandos. Muito bem. 7ª questão. Vieira é um homem do século XVII? É possível detectar no texto de Vieira características da língua portuguesa que divergem do seu uso contemporâneo. Pensando nessa diferença entre o português atual e o português usado por Vieira, considere as seguintes afirmativas. São 3 afirmativas bastante simples. Diferentemente de hoje, o pronome pessoal oblíquo átono antecedia a negação. Se vocês observarem na minha leitura, do texto, vocês devem perceber que eu parei no momento do texto justamente para chamar a atenção disso. Eu fiz a leitura no português atual, retornei e fiz no português do século XVII. Então, há várias instruções durante o texto a respeito disso. Por exemplo, na 4ª linha, terra se não deixa salgar. Se não deixa salgar, a não querem receber. Então, a negação atraiu o pronome oblíquo átono para antes dela. Certo? Então, hoje seria não a querem receber, não se deixam salgar. Então, a alternativa correta ou a afirmação correta. 2. O porquê é empregado no texto como conjunção explicativa e a sua grafia é mesma usada atualmente. É o porquê que equivale a pois. Junto é uma conjunção explicativa sem nenhum problema. Item 3. A conjunção ou tem no texto um uso que não é o de alternância. Falsa. Por quê? Ou faz isso, ou faz aquilo. Ou este, ou aquele. Então, é de alternância, sim. Continua sendo uma conjunção alternativa. Por isso, somente a 1 e 2 são verdadeiras afirmações. Ok? Sendo a 3 falsa. Próximo texto, professor Noslen. Vamos lá. Por que a cultura do Sul ficou de fora do retrato do Brasil nas Olimpíadas? Depois de uma abertura que falou das etnias que formaram o povo brasileiro, a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, realizada neste domingo, 21, teve mais cara de carnaval. A ideia da diretora criativa da festa, Rosa Magalhães, era mostrar o sentimento de brasilidade, conforme ela explicou ao jornal O Globo dias antes da cerimônia. Carnavalesca da Escola de Samba Carioca São Clemente, Rosa usou elementos alegóricos para mostrar a arte feita pelo povo do país. Para ela, marca da nossa identidade cultural. Teve menção a choro, samba carioca, Carmen Miranda, mulheres rendeiras da Bahia, bonecos de cerâmica do Pernambuco, o pernambucano Vitalino, Heitor Villa-Lobos, carnaval. Entre as ausências, as expressões culturais do sul do Brasil, o que alimentou algum debate em redes sociais. Se a ideia era representar o país todo, por que ficamos de fora? Para a antropóloga Selma Batista, professora doutora aposentada da UFPR, a pergunta deveria ser outra. Por que as expressões culturais do Sul participariam do recorte da carnavalesca carioca se elas não estão presentes nem em nossas próprias festas? Essa questão da representação de identidade regionais se dá a partir da construção da identidade dentro de seus próprios redutos. Cabe perguntar até que ponto nossas representações da cultura popular têm expressividade entre nós mesmos para que alcance uma representatividade nacional. Questiono.
Patrícia Martins, antropóloga e docente do Instituto Federal do Paraná, IFPR, em Paranaguá, lembra que o Sul tende, inclusive, a negar o tipo de brasilidade representada na cerimônia de encerramento, mais ligada à cultura indígena e afro-brasileira. Aqui há uma autorrepresentação que passa por uma cultura europeia, diz. Para ela, o recorte mostrado na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos tem ligações com uma identidade brasileira que vem sendo construída desde o Estado Novo, 1937 a 1945, que incorporou o samba carioca. Existe um patrimônio rico no Sul. Há os batuques do Rio Grande do Sul, o fandango caiçara. Teria muita coisa a mostrar, mas nem nós sabemos que existe isso em nossa região. Na opinião de Tal Golim, jornalista, historiador e professor do curso de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, UPF, esse tipo de questionamento sobre representações regionais é uma briga simbólica, já bem conhecida principalmente dos gaúchos. É uma briga de poder pela representatividade por quem representa mais a nação, diz. Como é um país com regiões que se formaram antes da nação, as regionalidades querem estar presentes em tudo o que acontece no país. Se fosse insignificante, não brigariam. Mas, como é para se mostrar para o exterior, a briga é compreensível historicamente. Para ele, o desejo do Sul de estar presente nesse tipo de representação, dada a relação difícil da região com a brasilidade, é um fator surpreendente. É uma novidade que merece estudos daqui para frente, diz Rafael Rodrigues Costa, Gazeta do Povo, Curitiba, 22/8/2016. Muito bem, e aí a questão 8 diz o seguinte: o texto tematiza a ausência de manifestações culturais na região sul na festa de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. As duas antropólogas entrevistadas compartilham a mesma opinião sobre a questão levantada. Assinale a alternativa que apresenta sua opinião. Gente, muito fácil. Voltando ao texto, nos 2 parágrafos onde inicia com o nome dos antropólogos, lendo esses 2 parágrafos, que são os parágrafos de argumentação, você encontra os argumentos das duas, dizendo exatamente a mesma coisa, que é: embora o Sul tenha manifestações culturais importantes, elas não são representativas nem a própria região Sul, que é o que diz a Selma Batista em seu texto, no seu argumento, e a própria Patrícia Martins no 4º e 5º parágrafo do texto. Diretamente no texto você encontrava as argumentações. Questão fácil, bem tranquila, letra D. Certo, professora Glaucia? Tranquilíssimo. Questão número 9 diz o seguinte para nós, ou nos pede. O último entrevistado, Tal Golim, faz uma alusão a uma briga simbólica que poderia ser resumida da seguinte maneira. Quando ele fala de briga simbólica, é briga pela representatividade, né? E ele, lembremos agora que ele fala de uma representatividade importante, que é uma representatividade para o exterior. Se fosse interna, talvez não houvesse briga. Por isso, a letra A diz o seguinte: o restante do Brasil nunca considerou o patrimônio cultural do Sul por considerá-lo oriundo da cultura europeia. Não há nada na fala de Tal que comprove isso. Nós temos a questão da origem europeia, lá em cima, blá blá blá, mas nada que represente a guerra ou a briga para não colocar o Sul do Brasil na festa de encerramento das Olimpíadas deste ano. Letra B diz o seguinte: as manifestações artísticas do Sul são uma novidade em termos de identidade cultural. Não há novidade na identidade cultural do Sul. Aliás, a identidade cultural do Sul é muito mais antiga do que outras. Porém, né, essa representatividade ficou restrita. Aliás, tão restrita que nem nós mesmos do Sul a reconhecemos. A letra C diz o seguinte: a característica mais arredia do povo sulista impossibilita uma participação harmônica da região nesse tipo de apresentação. Não há nada que toque no assunto em relação ao povo sulista ser arredio. Letra D, a escolha de que manifestações culturais serão consideradas representativas da brasilidade depende de quem está no poder. Não se falou nada de que o poder fosse, né, o que escolhesse quem estaria ou não presente na festa. E na última, o Sul, em especial o Rio Grande do Sul, sempre se mostrou resistente aos elementos culturais vistos como representativos da brasilidade. Então ele diz ali na penúltima linha, dada a relação difícil da região com a brasilidade, o próprio Sul não se vê representativo dessa brasilidade, né? Então há um fato aí para ser estudado. Qual é o fato? Nunca foi representativo, nunca quis ser, por que agora? Então essa foi a opinião de Tal, por isso a letra E
é a alternativa correta. Noslen? Muito bem. A questão 10 diz o seguinte: em relação à organização do texto de Rafael Rodrigues Costa, considere as seguintes afirmativas. A número 1 diz: o texto parte de uma tese que é endossada pelos entrevistados. Voltando no texto, qual seria a tese do texto, gente? A tese do texto é a relação desse sentimento de brasilidade, certo? E aí você vê o texto começando a falar disso, a discussão da brasilidade nos argumentos na sequência, que não é endossada pelos entrevistados. Eles dizem que isso é uma novidade, tanto que ele termina o texto falando sobre isso. Então isso aqui é falso em relação ao texto. Número 2. A opinião do autor prevalece na conclusão do texto. Acabei de comentar que termina diferente de como começou. Então também é falso, certo? A questão 3. O autor usa tanto discurso direto como indireto para relatar a opinião dos entrevistados. Gente, lembrando o discurso direto e indireto, né? Fala direta de um personagem ou de um entrevistado, ou ainda, entre aspas, ali dentro do texto, e aí a fala direta ou a fala indireta, que seria o próprio narrador, quem constrói o texto, ou o redator do texto, mostrando a fala de outros. E nós temos a mescla das duas coisas. Temos várias vezes o uso das aspas para representar a entrevistada ou o entrevistado e o discurso de quem produziu o texto. Então é verdadeiro. A 4 diz assim: o autor redimensiona a abordagem da questão expressa no título a partir da opinião dos entrevistados. Verdade, pois é a partir disso que ele vai mudando o decorrer do texto, certo? Ele muda e termina o texto com uma outra abordagem. Então é verdadeiro também. Questões 3 e 4 verdadeiras, letra C. Certo, professor? Certíssimo. Livro e futebol. O leitor a quem se dirige esse livro não é evidente. Em geral, quem vive o futebol não está interessado em ler sobre ele mais do que uma notícia de jornal ou revista. E quem se dedica a ler livros e especulações poucas vezes conhece futebol por dentro. Pierre Bourdieu observa, por exemplo, que a sociologia esportiva é desdenhada pelos sociólogos e menosprezada pelos envolvidos com o esporte. A observação pode valer também para ensaios como este aqui, embora ele não seja do gênero sociológico. No limite, a onipresença do jogo de bola soa abusiva e irrelevante para quem acompanha a discussão cultural. Assim, mais do que um desconhecimento recíproco entre as partes, pode-se falar de fato de uma dupla resistência. Viver o futebol dispensa pensá-lo, e, em grande parte, é essa dispensa que se procura nele. Os pensadores, por sua vez, à esquerda ou à direita, no meio ou no centro, têm muitas vezes uma reserva contra os componentes anti-intelectuais e massivos do futebol, e temem ou se recusam a endossá-los por um lado e a se misturar com eles por outro. Tudo isso, por si só, já daria um belo assunto. O futebol como um nó cego em que a cultura e a sociedade se expõem no seu ponto ao mesmo tempo mais visível e invisível. E esse não deixa de ser o tema deste livro, que talvez possa interessar a quem esteja disposto a lê-lo, independentemente de conhecer o futebol ou de ser ou não intelectual. Não é incomum também que intelectuais vivam intensamente o futebol, sem pensá-lo, e que resistam ao mesmo tempo a admiti-lo na ordem de pensamento. Nesse caso, aqueles dois personagens a que nos referimos no começo podem se encontrar numa pessoa só. José Miguel Wisnik, Veneno, Remédio, Futebol e o Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, no ano de 2008. E aí nós temos a questão número 11, a nossa penúltima questão, que pede o seguinte: o autor inicia o texto dizendo que o leitor de seu livro não é evidente, porque o tema por ele tratado, o futebol, é abordado de maneira incomum. Tendo isso em vista, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1 diz o seguinte: os apaixonados pelo futebol anseiam há muito por uma abordagem sociológica do esporte. Os apaixonados pelo futebol não querem saber de uma abordagem sociológica, principalmente porque o futebol para eles não é teoria, não entra na sociologia, como diz ali a primeira parte do texto. 2. Pensar o futebol do ponto de vista intelectual é algo muito comum num país em que esse esporte é o mais apreciado. E esse é o tratamento que predomina hoje em jornais e revistas,
Mentira! Na segunda linha ele diz assim: quem vive o futebol não está interessado em ler sobre ele mais do que notícia de jornal ou revista. E quem se dedica a ler livros e especulações poucas vezes conhece o futebol por dentro. Então, na verdade, a abordagem do futebol em revistas, em jornais, nada tem de ponto de vista intelectual, ok? O livro aborda o futebol do ponto de vista cultural e intelectual, distanciando-se do tratamento do senso comum que impera em jornais e revistas. Então ele diz que ele não quer trabalhar num gênero sociológico, mas ele quer falar sobre a cultura, sobre a intelectualidade, trabalhando essas duas formas dentro do esporte. Item número 4, viver e pensar o futebol são coisas diferentes e independentes. Isso ele afirma já no começo do texto. Mas é possível uma abordagem intelectual que agrade os dois tipos de espectador. E aí ele fecha o texto com essa afirmativa. Por isso, 3 e 4 são as corretas nesta questão, ok? Vamos lá, Noslen, última. Vamos finalizando então a prova de língua portuguesa deste ano. A 12 diz o seguinte: nesse caso, aqueles dois personagens a que nos referimos no começo podem se encontrar em uma pessoa só. Com isso, o autor reconhece que, e tem 4 afirmações sobre isso. A primeira diz assim: é desejável pensar o esporte por outro viés que não seja aquele permeado por admiração e paixão. Gente, no texto ele afirma diferente disso, não é que é desejável. O esporte ele é permeado por admiração e paixão, mas de duas relações diferentes que ele desenvolve ao decorrer do texto. Então, número 1, falsa, certo? A 2, admitir o futebol na ordem do pensamento significa fazer do torcedor apaixonado uma pessoa capaz de refletir sobre seus pontos positivos e negativos? Falso, né, gente? Em nenhum momento no texto ele fala sobre isso. Né? O torcedor apaixonado é uma pessoa capaz de refletir sobre pontos de vista positivos e negativos? Não. Ele não aborda esse tipo de observação dentro do texto. Tanto que dispensa a reflexão. Dispensa a reflexão. A 3. Há intelectuais que, mesmo não admitindo que possam haver abordagens intelectualizadas no futebol, são torcedores fervorosos. Ele termina o texto falando sobre isso. Nas linhas finais do texto ele aborda exatamente essa relação ali. Que tem vários intelectuais que, mesmo não admitindo, sim, são torcedores extremamente apaixonados. Verdadeira, número 3. A número 4. O torcedor apaixonado é aquele que prefere pensar o futebol na sua expressão cultural e, portanto, é o que congrega as características de leitor preferencial do livro? Não, né, gente? Isso não está nem um pouco explícito no texto, não acontece no nosso texto. E aí temos só a número 3 verdadeira, que está nas alternativas de letra A, certo? E essa prova de língua portuguesa deste ano foi muito acessível, muito tranquila. Podemos dizer só que a questão ali que teve um furo, né, nas alternativas, que teve um problema real. Mas, de modo geral, para você que estudou, que se dedicou, que esteve empenhado durante o ano todo, não teve dificuldade em gabaritar essa prova, não é verdade, professora? Esse último texto, na verdade, acho que era o mais, acredito eu, mais expressivo em relação à dificuldade. Isso. Né? Porém, uma leitura atenta, como a gente fazia, pausada, olhando quais são os argumentadores, matava a questão, certo? Esperamos que você tenha ido muito bem. E aguardamos aí agora o nosso resultado. Gente, um abraço e até a segunda fase. Até mais. Tchau, tchau.